Pessoal, ó, Começar. boa tarde a todos aí, né? Estamos mais um seminário do nosso programa de doutorado em bioenergia, doutorado direto. E eu tenho um grande prazer, né, de ter aqui com a gente o Bruno, que eu conheço já há bastante tempo. Aliás, quando eu encontrei Bruno pela primeira vez, eu nem acreditei que ele já era um profissional formado e já dentro do Ministério, né? Já dentro do Ministério. E de lá para cá eu tenho acompanhado o Bruno de perto, inclusive ele fez parte aqui do nosso programa de doutorado por algum tempo. Ele disse que você vai retornar, Bruno, você vai retornar, mas nós compreendemos, né, que primeiro não é fácil um doutorado dessa natureza, não é, né, não é brincadeira e nem é para ser mesmo uma coisa complexa, né, uma coisa profunda. Tanto que para o sujeito se tornar um doutor, né, que é uma responsabilidade enorme, gera um poder muito grande, não é simples. E em vista, Bruno, das suas enormes, né, responsabilidades hoje, que, como eu disse, eu acompanho já há bastante tempo, e sei perfeitamente que você foi uma das figuras fundamentais para se montar uma primeira estratégia, ou uma estratégia de bioeconomia no país. Eu sei perfeitamente que você foi figura central nisso aí, como eu disse, eu acompanho há muito tempo. E, Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo, avisando logo ao pessoal que nós vamos ter que encerrar, né, às 13h50. Bruno tem aí um compromisso logo às 14 horas e vamos fazer assim. Bruno, por favor, você é um colega do curso, mande bala e comece, por favor, contando sobre a sua trajetória. Boa tarde a todos. É um prazer, professor, estar presente aqui, voltar novamente, né, como você bem disse, retornar ao curso, ao doutorado em rede. Infelizmente, eu tive que trancá-lo. Eu peço desculpas ao professor Silveira, tudo mais, Maria José Silveira, mas exatamente por conta de todo o trabalho que eu vou demonstrar para vocês aqui, isso demanda um tempo muito grande, esforços muito grandes, né? Mas eu pretendo retornar sim, e especialmente com o que eu vou apresentar para vocês aqui. Tem muita coisa acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Bioeconomia, ela é uma área assim fascinante. O pessoal costuma brincar, é cachaça, né? Então, a hora que você toma isso aqui, você realmente vê o potencial que isso aqui tem. É fantástico as coisas que o Brasil tem para desenvolver em bioeconomia. Mas aí, partindo um pouquinho sobre quem eu sou, né? Um pouquinho da minha história pregressa. Eu sou zootecnista de formação, me formei na USP em zootecnia e também na USP fiz meu mestrado na área de ciências, né, ciências animal. No caso, a área de concentração minha foi exatamente na área de manejo racional, na verdade, ali se você for pegar qualidade e produtividade animal, mas eu mexi com comportamento e bem-estar animal. Então é uma coisa bem diferente do que eu toco hoje em tese, mas eu consigo aplicar muito do que eu estudei lá aqui. E especialmente alguns temas muito novos que eu vou apresentar mais para o final, tem muito a ver com a minha profissão, que eu já exerci antes, né? Porque eu me formei lá, fiz um mestrado. Não é o primeiro doutorado que eu tenho que desistir da ideia, já é o segundo doutorado, que eu tinha começado um outro exatamente em agronegócios, né, mas eu tive que parar a ideia, eu estava construindo todo o projeto, exatamente por compromissos profissionais. Mas, professor, o interessante é, depois de me formado, eu fui extensionista rural também por 3 anos. Trabalhei com cooperativismo e associativismo. E isso me trouxe uma bagagem muito grande para alguns dos projetos que eu vou apresentar para vocês aqui, de como a bioeconomia, e está bem aí em tela, né, ela pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade compartilhada. Eu acho que essa é uma palavra muito importante quando a gente fala disso no Brasil, né? E eu trago dessa experiência que eu tive ali junto com associativismo, cooperativismo, extensionismo rural, como que a gente pode integrar todo mundo para fazer essa prosperidade e esse desenvolvimento sustentável no país, né? Então, um pouquinho da minha história é essa, o professor já falei aqui, né? Tive de congelar, infelizmente, mas aí eu parto, então, para o projeto.
Gonçalo também me apresentou, eu estou no ministério tem 9 anos. Já estou indo para uma década de ministério aqui no começo do ano que vem, e comecei no gabinete do ministro, exatamente trabalhando com o professor Rui Caldas, que é também uma pessoa muito conhecida do sistema, para desenvolvimento de um plano de biotecnologia, que depois a gente acabou partindo para, quando eu vim para uma área mais técnica, né, para uma área mais finalística, trabalhar com a estruturação da bioeconomia. A gente fez a ENCT, depois eu fiz o PACT, né, que eu vou falar para vocês, e por fim agora está trabalhando com a estratégia. Então, Gonçalo, vou dar início à minha apresentação, creio que já esteja em tela, né? Então, vamos lá, né, meu nome é Bruno Nunes, atualmente estou à frente da Coordenação Geral de Ciência para a Bioeconomia, e falar um pouquinho para vocês de como o Ministério de Ciência está trabalhando a bioeconomia e como a gente está estruturando essa política, né, essa estratégia de bioeconomia. Falar um pouquinho do Ministério é importante, porque é interessante situá-lo, né? O que a gente faz aqui? As políticas do Ministério são para induzir, né, para proporcionar as condições de produção de conhecimento e que esse conhecimento possa produzir riquezas para o país, dessa forma contribuindo para a qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, né? E essa qualidade de vida dos brasileiros significa tanto econômico, quanto social, quanto ambiental. Esse tripé é sempre respeitado, é o tripé da sustentabilidade. E por que é interessante falar de bioeconomia, né? Por que a gente optou por falar da bioeconomia, né? A gente tem que analisar o cenário brasileiro. O Brasil, todos sabem, é líder em vários segmentos, ou está na liderança entre os top 3, top 5 ali no agronegócio em diversos itens do agronegócio, né? Soja, milho, várias commodities, digamos assim. Além disso, né, o que proporcionou para o Brasil ser um líder em agronegócio? Exatamente sua pesquisa agropecuária tropical. Somos líderes nesse segmento. E pioneiros também, né? E também sua biodiversidade, né? O Brasil é o país mais diverso do mundo, é um país mega diverso, com 6 biomas, mais o ambiente marinho, então a gente realmente tem uma riqueza inigualável aqui. Isso também, outro ponto que é muito importante para nós é o nosso pioneirismo, tanto em produção quanto em políticas, né, e regulação, quanto em consumo de biocombustíveis. O Brasil durante muito tempo foi pioneiro não, foi líder em produção de etanol. Não somos mais, mas o Brasil a gente pode realmente pô-lo em destaque nessa questão da bioenergia no mundo, já que a gente nós temos hoje em mãos uma das políticas mais inovadoras do mundo em biocombustíveis, a RenovaBio. E é interessante porque o curso de pós-graduação aqui, né, o curso de doutorado, estuda muito bem o RenovaBio, então aconselho até pessoal que tiver interesse em consultar outros seminários que tiveram aqui, inclusive do Miguel Ivan também, tem muita coisa, é realmente uma política muito inovadora com um potencial gigante. Um outro ponto interessante é exatamente como nós temos uma pesquisa agropecuária tropical de relevância, mas não só ela. Nós temos, na verdade, um setor acadêmico de relevância global. Somos o 12º em publicação científica. E, infelizmente, ainda somos o 73º em inovação, mas a gente vem trabalhando exatamente no Ministério para diminuir essa diferença, né? A gente ficar cada vez mais com potencial de inovação. E a gente é relevante exatamente naqueles setores que são de importância para a bioeconomia, que são os setores acadêmicos, né? Ciências da saúde, ciências biológicas, ciências agrárias, onde a gente realmente tem a maior contribuição globalmente. E, por fim, a gente tem um setor empresarial que está pronto para receber esses investimentos, né? Está pronto para investir e responder aos desafios. Por isso que a gente põe que o Brasil ele tem uma aptidão natural para a bioeconomia, tem todo um cenário gerado para isso, que leva a bioeconomia realmente a ser uma grande oportunidade para o país. Tendo esse cenário em vista, lá em 2015, 2016, o Ministério precisava repensar sua estratégia. Então, foi feita a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, a ENCT, né, que termina esse ano, termina esse ciclo agora, em 2026, e nesse documento, que foi construído com base nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foi inserido temas estratégicos os quais o Brasil deveria trabalhar
para seu desenvolvimento sustentável. E a bioeconomia entra exatamente por conta de todo esse cenário que eu contei, ela entra como um dos temas prioritários. E cada um desses temas prioritários teria que ter um planejamento próprio, né? Então, houve ali a necessidade de criar um plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para a bioeconomia. Ele foi lançado em 2018 e, igual a ENCT, né, ele também obedece aos ODS e aos protocolos internacionais, né, aos acordos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Acordo de Paris. E o que, que é esse PACT, né? O que, que ele objetivava? Ele objetivava promover o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação para superar os desafios e aproveitar as oportunidades, né? Sempre focando em desenvolvimento sustentável e nos benefícios sociais, ambientais e econômicos que essas políticas, que a bioeconomia poderia trazer para nós. Né? Ele trazia como conceitos chaves o uso sustentável de recursos biológicos, o uso da biodiversidade, especialmente ali em substituição a matérias-primas fósseis e finitas também, pensar em como que a gente integra as ações, não só do Ministério, mas do governo para o desenvolvimento de bionegócios e bioprodutos, também a questão de pensar nesses projetos que vão ser desenvolvidos, nessas políticas, para garantir segurança hídrica, energética e alimentar. Nenhuma dessas seguranças pode ser ameaçada em nenhuma hipótese. Então, a gente trabalha sempre com esse tripé. A gente analisa se qualquer projeto não vá, ele tem que fornecer essa garantia de forma integrada para as três. Óbvio, sempre procurando excelência na ciência, né, científica e de negócios, sempre objetivando também o desenvolvimento sustentável e economia circular. Nele, a gente estruturou 3 linhas temáticas centrais e 2 linhas institucionais. Né? Então, nós tivemos ali uma linha de projetos que atenderiam a tecnologias de biomassa, uma outra para tecnologias de processamento dessa biomassa, e, por fim, o desenvolvimento de bioprodutos e novos usos desses bioprodutos, né? E por fim, para que tudo isso fizesse sentido e pudesse ser alcançado, a gente via a necessidade de ter linhas institucionais, né, linhas de suporte para essa política que a gente queria implementar. A gente percebeu, desde o início da formação da coordenação de bioeconomia em 2016 para 2017, uma ausência muito grande de dados consolidados, né, de informação consolidada, números sobre a bioeconomia. Então, a gente percebeu que era necessário realmente ter um observatório. Esse termo a gente entrou meio que em desuso, né? A gente tem utilizado então o conceito de centro de inteligência ou knowledge hub para a bioeconomia. E uma outra característica que a gente percebeu muita gente faz bioeconomia, às vezes chamando de bioeconomia, às vezes não tendo outros nomes. Né? E isso a gente percebe em âmbito federal, estadual, municipal, setor privado, acadêmico, e existe essas múltiplas iniciativas, elas não têm uma coordenação única. Então a gente percebeu que realmente precisava ter uma instância de governança em âmbito federal para nortear essas ações, né? Todo mundo está andando na mesma direção, então o vetor fica mais forte para aquela direção. A gente ganha aceleração para que realmente a gente possa atingir nossos objetivos. Por conta disso, para que a gente pudesse implementar esse plano de ação, a gente tinha algumas perguntas que precisavam ser respondidas, inclusive por conta daquelas linhas temáticas ali, as linhas institucionais que a gente tinha ali, a gente percebeu que havia essa possibilidade da gente aprofundar ainda mais o nosso estudo sobre a bioeconomia. Então aí surgiu a ideia do projeto Oportunidades e Desafios da Bioeconomia, o ODBio. Ele foi um projeto bem interessante, foi conduzido de 2020 a 2021, auxiliou a gente a ter subsídio para essa estratégia que eu vou apresentar para vocês e, principalmente, está trazendo subsídios para nós, para a política que a gente está querendo desenvolver sobre bioeconomia, né? Uma política nacional que a gente vem discutindo junto com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, do governo. Então, as perguntas eram exatamente o que é a bioeconomia brasileira, né? Quem que a desenvolve, quem faz a bioeconomia no Brasil, como que a gente pode refletir sobre ela, como coordenar e, por fim, o que, que a gente pode fazer a partir disso tudo, né? O que, que a bioeconomia pode fazer. E, por fim, a gente teve ali também uma ideia de como que a gente pode agregar todo mundo num grande debate. Né? Então, foram as perguntas iniciais do projeto ADBio, né? Um dos produtos dele foi exatamente o que é a bioeconomia. A gente percebeu que a bioeconomia brasileira ela é diferente das outras bioeconomias dos outros países.
Enquanto os outros países, especialmente europeus, eles trabalham ali com uma limitação com relação às suas bioeconomias, não há uma grande disponibilidade de biomassa, eles têm que trabalhar com materiais residuais que são extremamente complicados de se trabalhar, né, tem todo um processamento mais difícil. O Brasil tinha oportunidades tanto na sua biodiversidade quanto na sua agricultura, né, a gente não precisa, a gente tem de trabalhar os nossos resíduos, sim, são uma fonte de riqueza enorme, mas nós também temos ali um filé mignon. A gente tem matéria-prima para poder trabalhar de forma muito mais fácil. Nós temos açúcares fermentescíveis, digamos assim, em abundância. A gente não precisa fazer a extração direta, apenas de matéria oligocelulósico, mas o Brasil tem exatamente esse componente. A gente pode trabalhar com material oligocelulósico, amiláceo, sacaríneo, a gente tem todas essas variedades, óleos, uma infinidade de óleos no Brasil, de palmeiras, então a gente tem todo esse potencial gigantesco, né? Então a gente pode desenvolver várias bioeconomias, uma bioeconomia mais florestal, uma bioeconomia mais ligada ao agro, uma bioeconomia urbana também que começa a surgir, uma bioeconomia mais voltada a questões de resíduos agroindustriais, então a gente tem essas diversas bioeconomias que são regionais, são setoriais, por isso a gente pensou em campo conceitual, onde cada um pode ir lá se pendurar dentro desse grande guarda-chuva, né? Então, esse campo conceitual é a bioeconomia, entende-se, né, como toda atividade econômica derivada de bioprocessos e bioprodutos, contribuindo para soluções eficientes no uso de recursos biológicos para desenvolvimento de alimentos, produtos químicos, materiais, novos materiais, produção de energia, saúde, serviços ambientais e proteção ambiental também, promovendo a transição para um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Esse ponto é muito importante para nós, a gente sempre pensa nessa transição para esse novo modelo, né? E uma coisa bem interessante que esse projeto, né, o ADBio nos trouxe, é pensar a bioeconomia. Então a gente tem aí meio que um mote da bioeconomia, né? Qual que é o grande desafio societário que a bioeconomia deve ter? Ela deve ser a impulsionadora do desenvolvimento sustentável e das prosperidade do país. Né? E essa prosperidade, como disse no começo, ela é compartilhada, ela deve ser pensada de forma a ser compartilhada com todos. E cada ponto desse lema da bioeconomia para nós aqui, ele tem o seu porquê de estar aqui. Vocês vão ficar com a apresentação, né? Vocês podem ver com mais calma. Mas também a gente pensou em missões para essa bioeconomia, né? Então, para nós, a missão ampla da bioeconomia, a grande missão dela é acelerar o uso sustentável e a valorização de recursos de origem biológica na economia, para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços, pensando exatamente na substituição de produtos fósseis. E dentro dessa missão ampla, você tem missões específicas, né? A gente percebeu que a bioeconomia tinha o seu lado de biodiversidade, que é essa primeira missão específica, um segundo mais voltado à biomassa de origem agropecuária e, por fim, uma área mais voltada a bioindústrias, né, as biorrefinarias. Então, a gente tem três grandes missões e essas três grandes missões se conversam entre si, elas são círculos naquele esquema de Vine, né? Então, são três missões que se conversam entre elas. E, por fim, quais seriam as premissas dessa estratégia, né? Primeiro é bioeconomia como prioridade para o Estado brasileiro, né? É uma política de Estado. A segunda é planejamento de longo prazo. A gente está falando de processos biológicos, então isso tudo demora tempo. A gente tem que ter isso em mente. A segunda é a formulação de programas estruturantes e políticas orientadas para a missão. Quando a gente pensa nessa questão de políticas orientadas para a missão, é bem pensando próximo da teoria do Estado empreendedor e também das questões de missões luas, né? Nós temos grandes objetivos para ser alcançado e, às vezes, a trajetória até ele é mais interessante do que ele em si, por conta do transbordamento tecnológico, por conta de todas as externalidades que isso vai gerar até a gente chegar àquele objetivo. Não que ele seja desprezível, pelo contrário, mas o caminho para ele abre muito mais portas. Por fim, a formação e fortalecimento de ambientes de inovação, a ampliação e otimização de recursos humanos e infraestrutura, e a promoção da agregação de valor em cadeias produtivas sustentáveis, né? Pensando não só nas cadeias do agro, mas as novas cadeias que nós temos a partir da sociobiodiversidade no país, né? E principalmente como que a gente permite que essas novas cadeias acessem mercados internos e externos. Então aqui é um diagrama que explica um pouco o resumo desse projeto ADBio, que é um projeto que tem mais de 500, é um relatório final de mais de 580 páginas, a gente consegue resumir nessa imagem aqui, né? Então a gente tem o desafio societal, a missão ampla, as missões específicas, o que a gente tem como as diretrizes
para a formulação dos programas a partir disso, né, os possíveis resultados e, por fim, aquelas 3 missões, como elas se conversam entre si e podem gerar programas dentro delas, inclusive das suas intersecções, né. Então, como que a gente vai encarar e a gente vai posicionar cada um dos projetos que a gente vem desenvolvendo a partir de então. Com base nisso tudo, a gente conseguiu pensar numa estratégia de fato para a bioeconomia. Isso aqui é uma forma que a gente vem chamando de mandala, né, de representar essa estratégia. Ela é baseada em 4 eixos temáticos e depois ela é circundada pelos seus programas e, por fim, pelas suas iniciativas, pelos seus projetos e ações. Então, a gente tem ali como seus eixos prioritários, né, seus eixos temáticos, a produção sustentável, que é exatamente pensando na biodiversidade, no agronegócio, na agricultura familiar, na produção agrícola que nós temos ali. Então, a gente tem um programa já estruturado de cadeias produtivas da bioeconomia, a gente tem algumas cadeias apoiadas, como vocês veem ali, e temos chamadas públicas para novas cadeias. A gente tem um programa sendo estruturado para produção integrada, ou seja, ILPF, agroflorestas, tudo isso casado com um outro programa que nós temos aqui, que é o Regenera Brasil, que é exatamente para a regeneração de áreas degradadas, áreas de garimpo, áreas de mineração ou pastos degradados serem regenerados primeiro em piloto, porque o Ministério se põe muito com uma caixa de ferramentas dos ministérios, dos demais ministérios. Então, a gente aqui, cabe a nós fazermos o piloto, validarmos o modelo e então repassar aos ministérios temáticos, como o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui a gente estrutura um modelo, os melhores modelos de regeneração dessas áreas, baseado em sistemas produtivos integrados e colocando ele dentro de cadeias produtivas. Por fim, tem toda uma área de insumos e bioinsumos, que é uma coisa muito particular do Brasil, a gente vem investindo muito sustentáveis, pensando na eficiência desses insumos estratégicos, e um tema muito importante que vem cada vez crescendo mais em importância é a área de polinizadores. O Brasil, o Ministério vem dando muita atenção à questão dos insetos polinizadores, pensando em apis, né, nas abelhas europeias africanizadas no Brasil, mas também e principalmente na biodiversidade brasileira. Nós temos uma infinidade de abelhas sem ferrão, as melíponas no Brasil, que a gente pouco conhece, especialmente nos seus produtos e no seu potencial de serviços ecossistêmicos de polinização. Então, a gente vem focando muitos esforços também para a estruturação de um programa voltado para polinizadores. Por fim, a gente tem toda uma área, todo um eixo temático de biomanufatura industrial, onde a gente tem todo um programa sendo construído para ciência e tecnologia de biorefinarias. Então, aqui a gente entra com toda a parte de biologia sintética, mas não só isso, né? Não só ciências ômicas de uma forma geral, mas também pensando em desenvolvimento da biorefinaria em si, ciências de materiais, gestão de negócios, pensando na gestão da própria biorefinaria, a internet das coisas, como que a gente põe todo esse ferramental complexo que nós temos para a construção de biorefinarias e pensando nela exatamente desde a construção dela mesmo, né? Como que nós estruturamos, como que nós podemos ter materiais para essas biorefinarias, insumos, serviços e materiais para a construção de biorefinarias o mais nacionalmente pensando, né? Pensando realmente numa situação de soberania, pelo menos em partes, de insumos estratégicos dessas biorefinarias. E para que isso é importante, né? Temos essas biorefinarias. Ela é a base dos outros programas que vêm na sequência, que é um programa voltado para químicos de fontes renováveis, onde o Brasil tem um potencial gigantesco. Basta ver que o Brasil tem uma balança, na sua balança comercial, né, um grande déficit exatamente na área química, onde nós importamos grande parte dos nossos químicos, e nós poderíamos estar produzindo parte deles aqui, e parte desses químicos podem ser feitos a partir de biomassa. Então, nós temos ali, por exemplo, que vocês vão ver, o PADIC, né? O PADIC foi uma iniciativa muito interessante entre FINEP e BNDES, que cabe a nós revisitarmos. A gente está revisitando o PADIC, verificando 70% dos projetos que chegaram para o PADIC na sua primeira fase foram tendo a biomassa como fonte de matéria-prima. Então, a gente ali já é um indicativo de que o Brasil realmente tem um potencial muito interessante. Um outro ponto é de alimentos do futuro, né? A gente deixar de pensar o Brasil como um grande fornecedor de commodities, ou seja, um celeiro, e pensar o Brasil como um supermercado. É agregando tecnologia e valor à nossa produção agropecuária, à nossa biodiversidade e produzindo alimentos
e vendendo esses alimentos ao invés de vender o ingrediente deles, né, a commodity. Então aqui também vai uma agregação de valor, uma quantidade de tecnologia gigante. Então a gente está pensando aqui desde proteínas alternativas, que é ali uma coisa altamente tecnológica, mas também pensando em sistemas produtivos urbanos, periurbanos, fazendas verticais, encurtamento de cadeias, são vários outros pontos que também a gente pensa aqui, o uso integral dos alimentos. E, por fim, uma linha voltada à bioenergia e à transição energética, né? Como que a gente faz essa transição de uma sociedade baseada em fóssil para uma baseada em biomassa, né? Ou energias renováveis como geral, né? Não somente a biomassa. E por fim a gente tem outros dois eixos que são de apoio, né? Um de gestão do conhecimento, pensando ali no ODBio, como eu falei, de 2020 a 21, mas a gente agora tem um próximo desafio para o ODBio, para 23, 24, que é pensar exatamente quais são esses projetos LUAS para o Brasil, quais são os projetos orientados para a missão para o Brasil. Né? Então, nós também temos ali uma parte de economia circular e avaliação de ciclo de vida, que é uma questão muito importante para nós. Nós, inclusive, temos uma rede de especialistas em economia circular que vai começar a se reunir a partir de agora, né, a partir desse mês, para debater como que o Ministério realmente pode entrar dentro desse tema e auxiliar não só as políticas públicas, mas também a própria indústria a ter, né, a circularidade. Temos também ali uma questão de segurança alimentar. Nada disso que eu estou falando é válido se a gente não tiver a garantia da segurança alimentar. Para nós isso daí é uma questão muito importante, a gente já vem trabalhando há muito tempo, inclusive no desenvolvimento da Plagesan, que é uma plataforma de gestão do conhecimento em segurança alimentar e nutricional, né, que está para ser lançada agora no final do ano, início do próximo ano. E, por fim, toda uma parte de apoio aos negócios, né? Então, nós temos principalmente duas agências, a Embrapi e a FINEP. A FINEP é a mais clássica, né? A mais antiga, mas ela faz toda a parte do gerenciamento do FNCT, das chamadas públicas, apoia tanto empresas quanto ICTs e também agora, recentemente, não tão recentemente, mas ela vem apoiando as startups de um modo mais forte atualmente. E a Embrapi, que é uma agência do Ministério relativamente nova, tem apenas 9 anos, mas que tem um papel crucial em fazer a articulação entre a indústria e a academia, pondo as duas juntos e sendo realmente ali uma hélice dentro desse eixo, né, para poder desenvolver. Então, ali eu destaco alguns programas que a gente tem, foi lançado recentemente, né, tivemos a primeira reunião da rede MCT Embrapi de inovação e bioeconomia, foi no dia 1º, agora na quinta-feira da semana passada, faz exatamente uma semana, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos a primeira reunião, são 27 unidades Embrapi que se reúnem para debater a bioeconomia, os projetos prioritários ali, como estruturar essas redes. Nós temos o Lab to Market, que é a ideia de você pegar as startups ali logo no seu início e auxiliá-las para acessar mercados, a sua tecnologia, fazer toda a alavancagem, e por fim o Basic Funding Alliance, que é um projeto muito interessante, professor, acho que você já deve conhecer também, é a ideia de você juntar como você ataca desafios setoriais. Então, o setor tem um desafio em si, você vai fazer um arranjo pré-competitivo de empresas junto com ICTs e startups para atacar aquele problema que está logo ali nos TRLs mais baixos, mas é um desafio setorial e por isso demanda toda uma questão de um arranjo pré-competitivo realmente, e aí o Estado toma bastante do risco dessa tecnologia. Então, essa estratégia que a gente tem, né, que a gente montou, está sendo construída textualmente para poder ser lançada também. E aqui fala um pouquinho, professor, para a gente poder dar tempo de correr, falando um pouco do que o Ministério, daquela estratégia toda, já vem fazendo. Né? Então, nós já temos em andamento o projeto Nexus, né, na verdade, as chamadas Nexus, que elas estão sendo repensadas para definir aquele programa de produção integrada, mas foi um projeto muito interessante, foram 29 projetos contratados para pensar em segurança hídrica, energética e alimentar. Né, a gente atendeu 5 biomas brasileiros, a gente só não conseguiu atacar a Amazônia, né, fazer realmente ações na Amazônia, mas foram 29 projetos nos demais 5 biomas brasileiros. O Plagesan, como eu disse, nessa plataforma que congrega todo o conhecimento brasileiro em segurança alimentar e também ali terá todo um papel de ser um meeting point
dos pesquisadores, da comunidade e dos gestores públicos para discutir segurança alimentar, mas não só isso, também vai ser uma base de dados, de indicadores georreferenciados, de informações sobre segurança alimentar. Temos as ações em polinizadores, atualmente são 2 chamadas públicas com mais de 15 projetos contratados, né, nós temos, se não me engano, são 18 projetos contratados, sobre os polinizadores, especialmente da biodiversidade brasileira. Todas as ações nossas em economia circular e avaliação de ciclo de vida, o ODBio, como eu disse, e o principal nosso hoje é o cadeias produtivas, que eu vou falar um pouco mais especificamente. O Ministério também trabalha já em questões de bioenergia, em soluções baseadas na natureza, especialmente pensando em cidades sustentáveis, e aquela iniciativa Regenera Brasil que eu citei para vocês, mas ela está em destaque aqui porque elas são trabalhadas em outras instâncias que não a coordenação que eu estou à frente. Então, caso vocês queiram mais informações, eu posso indicar também quem são os responsáveis. E a gente está em planejamento para começar a fazer a partir do ano que vem, exatamente ciência e tecnologia para biorefinarias, alimentos do futuro e química renovável, que é aquele eixo azul, né, que a gente tem na estratégia de biomanufatura industrial. Então, passando aqui um pouco para vocês, para falar um pouco sobre cadeias produtivas da bioeconomia, né, o que é esse programa, né, e por que ele é importante para nós? É um programa que visa solucionar, né, trazer soluções para gargalos tecnológicos ou lacunas de conhecimento que tenham em cadeias produtivas da biodiversidade brasileira. A ideia com isso é desenvolver produtos, serviços, materiais que possam agregar valor a essa biodiversidade e, principalmente, reter esse valor gerado junto com as comunidades que dependem dessa biodiversidade, que trabalham com ela. Então, a gente está atacando problemas que estão lá no começo das cadeias produtivas. Então, a ideia é usar a CTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Ciência, Tecnologia e Inovação, para atacar esses problemas que essas comunidades enfrentam. Elas são partícipes do desenvolvimento da tecnologia, por isso que ela está desde o início e ela é o elo central dessa política para que elas possam desenvolver, junto com centros de pesquisa, junto com empresas, suas próprias soluções e por isso que elas o valor agregado fica em grande parte com elas. Então, é uma política bem inovadora, deu muito desafio para a gente fazer os projetos, a própria política em si, e nós já temos 3 projetos pilotos sendo tocados, com muito sucesso, e eu vou falar um pouquinho deles aqui muito rapidamente, né? A gente tem aqui em destaque aonde estão esses projetos pilotos. Então, nós temos um na cadeia do açaí e do cupuaçu, tem 3 localidades lá na Amazônia, em Tabatinga, ali na Tríplice Fronteira, nós temos em Portel, na ilha do Marajó, e no arquipélago de Bailique, na região de Macapá, ali no estado do Amapá. Então a ideia deles é fazer a desidratação da polpa do açaí, já que um dos problemas principais que nós temos na cadeia do açaí, do cupuaçu de uma forma geral, de frutos amazônicos, é o desperdício, a perda que se tem dessa polpa, né? Uma vez que você colha, você tem que fazer a despolpagem dele ali e vender na sequência, porque senão ele realmente você vai perder aquele material, ele vai azedar. É um material rico em água, rico em açúcares, óleos e está na Amazônia, toda aquela condição que realmente favorece a fermentação, então você vai perder aquele alimento. Para evitar isso, a gente desenvolveu um sistema de secagem do alimento, transformar esse alimento em pó para que eles possam armazenar isso. E essa secagem, você imaginar que não dá para você armazenar, você não tem cadeia de frio e nem segurança energética na Amazônia de uma forma geral, então a gente desenvolveu um sistema que não dependa da liofilização, que é um sistema altamente demandante de energia, que demanda a cadeia de frio. A gente fez um sistema baseado no calor. Então, para fazer esse calor, a gente inclusive utiliza um problema que o açaí vem gerando, que é o resíduo dele, que é o caroço. Então a gente utiliza o caroço para gerar calor, para poder fazer a secagem desse alimento, ter o alimento em pó, e aí você sai de um alimento que tem 86% de umidade para um produto que tem 10% de umidade aproximado. Você consegue armazenar isso literalmente em pacotinhos, iguais os de café em pó. Você diminui a necessidade de espaço, a necessidade de câmaras frias, e você você agrega valor a esse produto e você dá a possibilidade das comunidades planejarem as suas vendas, né? Ela não tem que colher e vender no dia. Ela pode se planejar, ela modifica todo o seu arranjo. Por fim, a gente também está trabalhando com Pirarucu, ali em Tefé, junto com o Instituto Mamirauá, né? Então a nossa ideia é trazer a segurança
tanto para o trabalhador quanto para o consumidor. Porque esse peixe, geralmente, ele é despescado, ele é levado para as margens ali no barranco, ou num cais improvisado, é feito ali todo o processamento desse pescado. Então, a gente está simplesmente levando um frigorífico para as comunidades. É um barco, é um flutuante, onde em cima você tem um frigorífico de peixe. Então, já certificado pelo MAPA. Então, o produto sai com certificação higiênico-sanitária. Só isso agrega 50% do valor. Quando a gente fez os primeiros estudos, o valor do peixe já era um peixe certificado de manejo sustentável. Ele já tinha um acréscimo de valor, ele chegava a R$ 8 o quilo. Com o certificado de inspeção estadual, o preço dele valia 12. Então você tem 50% de valor retido, e esse valor retido é na comunidade. O interessante é que esse flutuante, ele traz toda a questão de segurança do próprio trabalhador, que trabalha numa posição adequada, com toda a segurança, não está exposto ao ambiente, né? Você traz a segurança dos consumidores, que vai consumir algo certificado pelo MAPA, com todas as condições higiênico-sanitárias, e você não, também, você está fazendo o recolhimento dos dejetos, que antigamente você ia jogar isso no ambiente. Inclusive, o próximo passo do nosso projeto é pensar nesses resíduos, o que a gente pode fazer com sangue, vísceras, o couro, que é extremamente valioso, a língua, as escamas, tem vários usos que a gente quer dar para isso. E por fim, o licuri, que é lá no interior da Bahia, nós estamos trabalhando com esse coquinho típico da caatinga brasileira, e nós percebemos ali pelo conhecimento tradicional associado, né, ao CTA desse patrimônio genético, um uso como anti-inflamatório, um uso como protetor solar. Se você tinha vários usos que aquela comunidade fazia desse óleo. Então a gente decidiu estudar. Pô, vamos ver o que de fato tem dentro disso. Então a gente começou primeiro uma padronização do óleo, e depois estudar quais são os princípios ativos dentro desse óleo, para a partir disso começar a fazer formulações de enxaguantes bucais, de anti-inflamatórios, começar a testar isso contra certas doenças. Então percebeu-se, por exemplo, um poder antifúngico que a gente não esperava dentro dessa matéria. E o mais interessante é, além dessas formulações e a gente já trazendo a indústria para perto deles, a gente também percebeu um potencial já alimentar. O pessoal já utiliza muito óleo, mas a gente começou a ver um potencial no uso da torta resultante desse processamento, né? Então tem todo um potencial, por exemplo, para a cadeia de proteínas alternativas, já que ela é rica em fibras alimentares e em proteína. Então, além disso, tem toda uma questão de farinhas que estão sendo produzidas e testadas a partir dessa torta também. Esses são os projetos pilotos que a gente conduziu, né? Estão sendo contratados desde 2020, então já estão alguns deles já em processo final. E o que a gente aprendeu com eles, as diretrizes que a gente tinha, a gente aprendeu com eles os ajustes que eram necessários, permitiu que a gente estabelecesse as diretrizes do programa Cadeias Produtivas, e a gente pudesse estabelecer essas diretrizes e fazer o chamamento público. Aqui eu vou deixar para vocês, depois dessa apresentação, fica registrado alguns detalhes dos projetos das cadeias, né? Você vê lá o flutuante por dentro dele como é, então você vê todo como ele é adequado, né? Você tem as nórias ali, você tem toda uma linha de inox que você processa o peixe numa posição adequada, não mais ajoelhado. Aqui, os produtos do açaí atualmente, né? Mas com base no que nós aprendemos com os projetos pilotos, a gente pôde definir quais são os critérios de elegibilidade e de seleção para futuros projetos. Então, esses projetos necessariamente têm que mostrar seus impactos, sua sustentabilidade, sua inovação e seu arranjo institucional. E dentro disso tudo, né, tem cada um desses critérios de elegibilidade, tem lá seus parâmetros, né, os impactos sociais, ambientais, econômicos, sua sustentabilidade pensando na valorização da sociobiodiversidade, bioeconomia circular, capital natural, o atendimento aos ODS, que isso é uma praxe nossa, né, a gente sempre luta pelos ODS, em inovação, pensando no desenvolvimento, no uso da ciência e tecnologia para novos bioprodutos, insumos, materiais, a agregação de valor desses produtos sendo gerados e principalmente acesso ao mercado. E por fim, essa parte institucional, a gente pensa na continuidade desse projeto, nas parcerias que são formadas, no consórcio da ação, e a gente pensa nesse arranjo institucional, se ele é coeso, né, e se ele faz sentido, e se ele vai proporcionar que tudo isso seja possível, né? Então, isso é interessante, e eu trago isso como exemplo, professor, porque esse projeto nos ensinou muito a como serão os próximos projetos. Como eu falei, a gente gosta muito de fazer piloto aqui, porque nele a gente testa vários modelos.
e a gente aprende muito, e com eles a gente consegue, de fato, fazer política baseada em evidência. Então, a gente conseguiu, com esse projeto, chegar nesses critérios que foram amplamente debatidos com os projetos pilotos, com as equipes internas, com as agências de fomento, para chegar nesses critérios. E isso nos proporcionou ter, junto ao ao FNDCT, recurso para uma chamada que está aberta, é uma chamada pública do programa, então você tem 40 milhões para apoio em novas cadeias, são 2 linhas, é uma linha voltada para ICTs, ou seja, uma relação entre uma ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia, e uma comunidade para resolver o problema daquela comunidade, as dores daquela comunidade, uma dor específica, seja transporte, seja processamento, e um outro edital de 12 milhões voltados para empresas que queiram trabalhar junto com comunidades também. E a possibilidade dos diversos arranjos, né? Uma ICT, de repente, pode também estar trabalhando com uma empresa e a comunidade, ou uma empresa trabalhando com uma ICT, contratando uma ICT para trabalhar junto com uma comunidade. É interessante vocês lerem os editais. Tendo dúvida, consulte a coordenação de bioeconomia ou mesmo a FINEP, né? O prazo desses projetos são de 36 meses e o envio de propostas está até dia 30 de novembro, ou seja, dá tempo ainda de vocês montarem seus projetos. Mas esse não é o único projeto que está aberto. Aí eu faço um pouquinho de jabá, professor, aproveito para citar as chamadas e chamá-los, né, convidá-los para participar também. Nós temos aí uma chamada aberta em sistemas contemporâneos alimentares, pensando exatamente em alimentos. Né? Então, nós temos aí são 10 milhões em recursos não reembolsáveis, voltados para uma formação de uma rede de pesquisa que agregue mais de 5 instituições que trabalhem com o tema de ciência de alimentos, uma segunda linha voltada para o empreendedorismo de base tecnológica, pensando em fomento de startups, e um terceiro voltado aos desafios tecnológicos de proteínas alternativas. Então, desafios como, por exemplo, você ter cortes cárneos cultivados inteiros, e aí você envolve toda uma parte de engenharia tecidual, né, engenharia de tecidos, bioimpressão de tecidos, cultivo celular. Você tem desafios como isso, né, como meios de cultivo isentos de produto de origem animal, toda uma parte de gorduras de fontes vegetais também, que é um campo extremamente complicado, de fermentação também, demanda muita tecnologia, proteínas vegetais análogas a animal. Então, tem todos esses desafios do setor, mas é um setor crucial para o Brasil, é incipiente no mundo todo, e o Brasil está em posição muito boa dentro desse cenário, a gente é muito bem quisto, muito bem visto as nossas pesquisas de um modo geral, né? A gente tem tido destaque nesse ponto. Também são projetos de 36 meses e está aberto até agora aqui está errado, não é até dia 30 não, é até dia 14 de outubro, está aberta essa chamada, corrigindo aqui, o banner do lado está certo. E por fim, uma que saiu recentemente também, uma outra chamada, que é sobre biotecnologias. Essa também é uma excelente chance para o curso de bioenergia se arranjar em fazer seus consórcios de pesquisa, porque é um edital de bem amplo, né, voltado para as 4 áreas da biotecnologia: saúde, agropecuária, ambiental e industrial. Então, com 12,5 milhões para cada uma dessas áreas, eu acho bem interessante também pensar aí, essa chamada está aberta até dia 4, todas essas chamadas que eu citei são do FNDCT, por isso é importante a gente sempre ressaltar, né, a importância que o FNDCT tem para o sistema de ciência e tecnologia, a defesa dele é sempre importante fazer, né, e eles também estão abertos aí para até dia 4 de novembro, e são projetos de 36 meses. Então, professor, era muito rapidamente o que eu tinha para falar para vocês, a gente poderia ficar conversando aqui mais, porque tem muita coisa que eu sei que não foi falada aqui, muita coisa que a gente pretende fazer, mas ainda não está na estratégia, mas a estratégia é orgânica. Ela é bio também, né? A estratégia de bioeconomia, ela é bio também. Ela vai mudando com o tempo, vai sendo revisitada e vai sendo inserida nela novos temas que a gente certamente teria aqui para discutir. Então, professor, era isso que eu tinha para dizer, e muito obrigado pela chance e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bruno, excelente. Eu não sei como você está no nosso grupo do doutorado em bioenergia, você vai ver lá que eu já mandei vários dos seus slides com todos esses editais, vamos começar a divulgar. Eu tenho alguns pontos. Isso, você acabou de comentar. A gente está falando aqui de estratégia de país, né, de política pública,
O pessoal da Fiesp, da CNI, nos convidou para escrever um livro sobre esse assunto, a gente escreveu, e os pontos que nós tocamos foram muito próximos aí ao que você colocou. Como eu disse, eu acompanho, né, seu trabalho, seu projeto. O Brasil precisa de uma ação de Estado que não dependa de nenhum governo, que perpasse os governos. E a conclusão, inclusive, que a gente chegou nesse livro, que a gente escreveu da CNI, assim como a gente fez, Bruno, com as Olimpíadas, né? Que você criou uma autoridade nacional que coordenava todos os trabalhos de todos os ministérios, de todas as... Né? A gente precisa exatamente da mesma coisa na bioeconomia, inclusive como uma autoridade que não dependa de governo do momento, mas que tenha claramente um orçamento bem estruturado, né? Para que a gente consiga acompanhar e tornar o Brasil realmente como é que se diz? Uma liderança mundial. Não tem vento bom para quem não sabe para onde quer ir. Isso é fato, né? É fato. E o que eu vejo hoje, e novamente, como você acaba de comentar, embora você seja super jovem, você já está há 10 anos no Ministério, ou seja, você passou, né, pelo menos 3 governos, continuando com uma política de Estado, e isso é muito alvissareiro. O que a gente tem agora é que colocar mais recursos, recursos que não sejam contingenciados, esses recursos não podem ser contingenciados, aumentar o volume dos recursos para os programas, porque são programas estruturantes, de uma ambição muito grande, mas muitas vezes o recurso não corresponde à ambição e à real necessidade. Nós acompanhamos, nós participamos de uns projetos que você comentou, né, o Nexus, que embora o volume de recursos não tenha sido muito grande para o que o pessoal, né, para fazer o agave, foi, Bruno, simplesmente fundamental. Foi um piloto extraordinário. Nós vamos lançar agora, acho que já no mês que vem, talvez ainda esse mês os contratos são assinados, mas vamos lançar em novembro, eu vou lhe avisar, um grande projeto com o agave, cuja semente veio do seu programa Nexus, que eu acompanhei desde o início, e você sabe, né, o agave, nós acreditamos sinceramente que a gente pode fazer uma revolução a partir dessa biomassa altamente produtiva de semiárido, que pode se plantar em vários lugares do mundo, né? Gerando emprego, gerando biomassa, gerando medicamentos, gerando biocombustíveis, capturando carbono, quer dizer, sequestrando de forma líquida. E, Bruno, a semente foi o recurso do Nexus, que integrou nós aqui na Unicamp, integrou a Universidade Federal lá do Recôncavo Baiano, né? A professora Ana Cristina, que fez um trabalho extraordinário. Ela estabeleceu no campo experimentos na região cisaleira, né? Ela possibilitou que nosso grupo aqui fizesse um extraordinário trajeto na região cisaleira, conhecendo tudo, trazendo plantas. Hoje a gente está formando, Bruno, ou melhor, nós formamos um banco de germoplasma extremamente importante, cuja maior parte dos exemplares veio, né, como consequência desse financiamento feito pelo Ministério do Planeta. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, mano. Primeiro, te parabenizo de todo o coração. Realmente, você tem feito um trabalho muito importante, você é um entusiasta do assunto, tem articulado, né, o CGE e tal. Eu enxergo assim, que o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, como você mesmo comentou, nós hoje somos o 12º país do mundo, potência mundial em ciência, mas está nos faltando inovação. Não é de forma alguma por incapacidade, a gente tem grandes cérebros no Ministério. Só você aí mencionou o professor Rui Caldas, que, aliás, eu enviei para ele agorinha, né, o seu, dizendo, a gente está falando do senhor aqui, é um ícone, uma pessoa extraordinária. O Jailson, né? Eu brinco com ele, nosso comandante Jailson, que quer dizer, grandes cérebros do país, mas está nos faltando colocar força nesse lugar, mas isso não vem de graça, isso vem exatamente dessas demonstrações. Fiz aqui um projeto piloto, esse projeto piloto resultou nisso aqui, nessa coisa monstruosa.
uma demonstração aqui, outra ali, outra acolá. O que a gente tem que ter é resiliência, Bruno, e essa resiliência você tem. Só está lhe faltando agora a resiliência para terminar o seu doutorado, e essa aí vai estar no meu quadrante, né? De incentivar e pressionar, né? Como diz os alemães, confiar é bom, controlar é melhor. Então, vamos controlar, correr atrás aí de você, porque o que você nos apresenta aqui é um trabalho de doutorado, né? Quer dizer, a estruturação do Plano Brasileiro de Bioeconomia é um tema de sua tese, e que nós não vamos deixar É, passar. o tema da minha tese, na verdade, era do setor químico, era setor Você vai mudar, você de vai químicos e mudar quando renováveis. quando você reingressar, você já reingressa com a bioeconomia. Bruno, conforme eu te prometi, 10 minutos, 10 para as 2, te agradeço muito. Eu que Esse agradeço, aqui está professor. com acervo. Eu vou pegar a apresentação que você já me mandou, repassar, né, para os colegas do curso. Agradeço muito e estamos juntos, estamos juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço a chance. Obrigado, professor. Até mais. Até mais. Pessoal, boa tarde a todos. Semana que vem aí, acho que